Começam agora as aulas do 5º ano do Ensino Fundamental. Vem aí, Língua Portuguesa. Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Então, estamos aqui para terminar as nossas aulas, desta semana de língua portuguesa. Então, para iniciarmos, vamos pegar o material. Fica aí com o caderno de vocês e com a nossa reportagem, que hoje nós vamos terminar ela. Vamos, então, ver os nossos objetivos para a aula de hoje? Então, realizar inferência de informações implícitas no texto lido, identificar o significado de uma mesma palavra de acordo com o contexto de uso. Bom, pegando a reportagem lá de vocês, então, vamos ver, olha quanta coisa a gente já leu, A gente já leu ali, 1, 2, 3 parágrafos. Fomos para o outro trecho aqui que foi na aula passada, 4, 5, 6, 7, 8 parágrafos. Chegamos hoje na última parte do nosso texto. Qual que é o título desta parte aqui do nosso texto, será? Olha lá, Economia, Política e Direitos, tá? Eu acredito, que vocês estão com esse subtítulo grifado ali, porque era uma tarefa lá da nossa primeira aula, Até na aula passada a professora esqueceu, mas vocês era para ter grifado, então eu acredito que está grifado aí. Então achem lá e vamos agora pensar um pouquinho. Economia, Política e Direitos. Professora do céu, você é louca? O que é isso? Economia, Política, Direitos? Não vou entender nada. Vai sim, e você já entende. Quer ver? Vamos pensar assim, economia. Tenho certeza que essa palavra tem aí na sua casa, porque na minha, lá em casa, eu sempre falo assim para meus filhos, temos que fazer economia, as coisas não caem do céu, esse mês não dá para comprar isso, a gente tem que economizar para comprar outra coisa. Vocês já não ouviram isso? Ouviram, Então, economia tem a ver com o quê? Isso mesmo, tem a ver com dinheiro, com o trabalho das pessoas. Política. Ai, professor, não gosto de política não, os políticos são tudo não sei o quê. Gente, a política são algumas ações, que nós temos. Isso é a verdadeira política. Então, são as ações, são a gente posicionar diante das coisas, concordar, discordar, ter a nossa opinião. E também é a política dos partidos, dos políticos daí, também, mas não só. E direitos? Isso vocês sabem, eu tenho direito disso, tenho direito daquilo. Então, os nossos direitos, que nós temos que conquistar e tem que ser valorizados, tem que ser acessíveis a todo mundo, como a gente viu lá na aula passada. Lembra a questão do SUS, que todos nós temos que ter direito à saúde, temos que ter direito a ver várias reportagens, várias notícias, isso faz parte dos nossos direitos. Então vejam que esse subtítulo assusta, mas não é assim tão complicado não, tá bom? Então a gente agora vai fazer a leitura desta última parte do texto, vocês vão acompanhar ou na tela ou no texto de vocês, e assim, a gente vai fazer a leitura bem tranquilo, mesmo que às vezes, professora, tem umas coisas que eu não estou entendendo, mas depois, como a professora fez nas outras aulas, a professora vai voltar a conversar com aquilo que é mais importante desse trecho aqui, tá bom? Vamos para a leitura então. Traçando como prioridades a segurança sanitária das populações e um modo de vida sustentável do ponto de vista socioeconômico e ambiental, é possível construir uma humanidade mais preparada para outras catástrofes globais e, assim, menos vulnerável aos impactos que elas possam gerar. Um dos grandes temores em relação ao pós-pandemia é a recessão econômica alimentada pela paralisação de diversos setores. Para a professora Marion Teodósio de Quadros, do Departamento de Antropologia e Museologia da Universidade Federal de Pernambuco, UFPE, isso demonstra a urgência em fortalecer as políticas de assistência social. Vamos ter uma economia ruim, com baixas taxas de emprego, não só aqui, como em todo o mundo.
tem que se focar a questão do suporte que pode ser dado às pessoas. Isso é fundamental. Se você tem um sistema de saúde e um serviço sanitário de acesso à água e esgoto que funcionem, consegue suplantar muitos problemas. Não adianta você privilegiar o mercado, tem que equilibrar com o serviço assistencial às populações mais pobres, defende a pesquisadora. Lembrando que a cobertura de saneamento básico, hoje precária para quase metade dos brasileiros, é essencial na prevenção de várias doenças. Atuar na construção de um modelo de vida mais solidário e colaborativo pode ser a chave para o enfrentamento de crises futuras. Marion Teodósio espera que a comunidade científica seja mais ouvida pelos governos. O coronavírus mostrou que a ciência tem uma validade e essa validade atinge diretamente as pessoas, observa. Para isso, o professor Miguel Nicoleles avalia que será necessário um maior envolvimento da população na luta por direitos. Da mesma forma que os pesquisadores devem exercer uma postura mais ativa em atrair investimentos públicos para os projetos que desenvolvem. A crise do financiamento da pesquisa é brutal. Os cientistas vão aceitando porque sair protestando não é do estigma deles. E aí nós vemos os níveis de financiamento caírem, comenta. Se você chegou até aqui, viu que o debate é amplo em todas as frentes, mas seja qual for a área em que você atue e que também foi alterada pelo coronavírus, o amor pelo mundo é um princípio que, segundo a pensadora Viviane Mosé, deve reger as relações e modificar o caminho tomado pela civilização. Podemos mudar esse barco, porque temos tecnologia para isso. Podemos, em pouco tempo, beijar a terra e a natureza, abraçar a vida. Você muda um conceito e a gente pode voltar, tendo uma relação maravilhosa com o mundo, onde a gente também vai consumir produto. As empresas vão vender, isso não vai mudar gravemente não, mas os produtos devem devolver à terra amor e não poluição, sentencia. Então, Folha de Pernambuco, e aqui embaixo temos, a página da internet de onde a professora tirou esta reportagem. Então vejam, hoje nós terminamos a leitura daquela reportagem lá na primeira aula que a gente olhou e achou que era muito longa, que talvez seria difícil, que a gente não ia conseguir. Então conseguimos terminar de ler, Então lemos tudo e ainda temos que entender. Mas antes da gente entender toda essa reportagem, porque agora só falta um pedacinho aqui, a gente tem que pensar um pouquinho. Bom, a professora trouxe uma reportagem, O que é uma reportagem, tá? Bem, onde eu encontro uma reportagem? Muito bem, olha, já estou vendo gente falando aí. Vamos conferir, então, ouvir vocês falarem que é no jornal, que é na revista, onde mais? Na televisão, tem mais coisa ainda, no rádio e na internet, nas redes sociais. Então, aqui nós temos alguns veículos, que trazem o gênero textual reportagem, tá? E dependendo de onde essa reportagem está, ela vai ter algumas características. Então, vamos olhar um pouquinho aqui sobre a estrutura da reportagem. Bom, uma coisa, vocês já viram, a reportagem, ela é um texto curtinho ou é um texto mais longo? Muito bem, ela é um texto mais longo que a notícia, olha só. Mas professora, notícia e reportagem não é a mesma coisa? Não é. Hoje a professora assim não vai entrar muito assim para diferenciar, Mas a professora, uma das diferenças da notícia e da reportagem que é importante vocês saberem já, para vocês poderem identificar uma reportagem, é que o texto da reportagem é mais longo e o texto da reportagem, ele é um texto que ele fica atual por muito tempo. Vejam só, a reportagem que a professora trouxe, lembra que a professora falou lá que nós vimos a data, era de maio de 2000, então faz quase um ano. E aquela reportagem eu ainda posso ler, ainda posso estar entendendo ela.
a notícia, ela é um texto mais pro dia, tá? Porque ela vai noticiar, ela vai apenas informar um fato, tá? Então, ela só informa aquele fato, ela não entra em detalhes. Então, a gente vai ver aqui uma outra característica da reportagem, tá? Então, ela pode incluir opiniões, né? A gente viu uma reportagem com várias opiniões. A gente viu os intelectuais naquela parte lá da reportagem inicial e depois a gente viu que agora, nesse último trecho, trazia outras pessoas, né? Outros que colaboraram, que colocaram suas opiniões. E a gente também viu, não sei se vocês lembram, mas lá na primeira parte, fazia assim, citava outras notícias, outras reportagens, né, algumas outras pessoas ali também, além dos intelectuais que a gente viu um pouquinho mais a fundo. Então, né, traz opiniões, interpretações do autor, entrevistas e depoimentos. Veja só, a reportagem ela é tão ampla que ela traz até outro gênero textual dentro dela, que é a entrevista, que é o depoimento. Traz também análise de dados e pesquisa. Causas, consequências, dados estatísticos e imagem. Nesta reportagem que a professora trouxe para vocês, não tinha dados estatísticos, não tinha gráficos, né, aquelas porcentagens, mas nós tínhamos ali uma imagem inicial, assim, para ilustrar, né, a reportagem, e tínhamos todas essas ideias, opiniões, né, de outras pessoas, além do próprio autor da reportagem. Bom, o que mais que a reportagem aqui tem para a gente saber? Que ela não segue um modelo fixo, pois cada jornalista costuma ter um estilo próprio, adaptando ao modelo em que a reportagem vai ser apresentada. Então, se a reportagem é para um jornal, para uma revista, o repórter que está produzindo aquela reportagem, ele vai pensar nisso. Eu vou apresentá-la em um jornal escrito, em uma revista, em um site. Então, o que eu posso estar colocando na minha reportagem? Posso colocar uma foto, posso colocar um gráfico, posso destacar a fala de alguém. Se essa reportagem vai para a TV, né, a TV eu posso mostrar a imagem, posso filmar, né, um espaço, posso colocar trecho da pessoa falando. Né? No rádio a mesma coisa, no rádio é só o que? A oralidade. Então eu não vou apresentar a imagem, não vou apresentar uma foto, um gráfico, mas posso fazer a leitura desse gráfico, posso colocar a voz desses intelectuais, né, para estar ouvindo as outras vozes que se apresentam dentro desse texto. Então ela não tem um modelo fixo, porém tem algumas coisas que toda reportagem tem. Vamos ver o que é? Bem, primeiro, o que é a primeira coisa que nós vimos na reportagem? Título. Depois vimos o quê? Subtítulo. Aí, tem o lead. Aqui a professora escreveu, né, colocou em inglês, porque é uma palavra de origem inglesa, né, o lead ou olho da reportagem. O que é isso, professora? A gente já vai ver. E por fim, o corpo do texto. Então agora na bancada, a professora vai tentar assim mostrar um pouquinho disso para vocês, tá bom? Vamos lá então. Bom, aqui a professora trouxe a reportagem inteira para vocês, só para vocês terem assim a visão geral dela, tá? Porque a gente já leu ela. Então, vamos ver agora aquelas partes que a professora falou ali que a reportagem tinha. Então, qual que era a primeira coisa mesmo que a reportagem tinha? Muito bem, um título, né? Que está aqui na frente. Então, olha lá. O título da reportagem que nós lemos, tá? Está aqui. Então, como será a vida depois da pandemia? Esse é o título. Aqui embaixo a professora falou o que a gente tem um complemento desse título, uma chamada, né? Para a gente poder ler lá, se interessar de repente pela leitura dessa reportagem. Então, pergunta, expõe contradições e desafia a humanidade. Em busca de um sentido para tantas incertezas, reportagem traz reflexões de pensadores como Leandro Carnal, Miguel Nicoleles e Viviane Mosé. Então, aqui temos o título e esse início aqui da reportagem. Bom, depois disso, lembra que lá na primeira aula a professora fez uma leitura global com vocês, então leu o texto total e falou o quê? Vamos fazer uma leitura global, vamos ver o que essa reportagem nos traz. Então a gente leu o título e depois foi procurando os subtítulos.
Então, olha lá, o primeiro subtítulo, que foi o trecho que nós lemos na aula passada, então, as tendências e a natureza. Ah, opa, professora, está pondo o papel errado aqui. As tendências e a natureza. Então, lembra que nós vimos esse subtítulo, lemos, conversamos sobre ele, vimos a importância, né, da natureza, do cuidado com a natureza. Aí, a gente continuou a leitura, paramos aqui na aula passada e hoje viemos para o próximo subtítulo aqui, ó. Economia, Política e Direitos, que a gente já leu, porém ainda a gente não fez a compreensão desse outro trecho aqui do texto que a gente vai fazer daqui a pouquinho. Bem, então, professora, a professora apresentou o quê? O título, os subtítulos. Lá falava em lead, professora. O que é o lead? O lead da reportagem, porque a gente também tem o lead na notícia. O lead da reportagem, ele é um resumo, tá, da reportagem. Então, ele traz informações sobre tudo aquilo que eu vou ter dentro da reportagem, tá bom? Então, até uma curiosidade para vocês, né? O lead, ele foi criado na época que existia uma guerra civil nos Estados Unidos e para as pessoas se comunicarem, para passar as notícias, as reportagens, precisavam usar o telégrafo. E se fosse muito longo, às vezes não chegava. Então, eles colocavam aquilo que era principal nessa primeira parte, tá? Então, o que for principal da reportagem está no lead, é como se fosse um resumo do texto. E o restante, então, o título, o lead está aqui nos primeiros parágrafos, o restante é o que a gente chama de corpo do texto. É onde eu vou ter que ter a reportagem sendo coerente com o que eu coloquei lá no início. Tá? Então, aqui eu já sei, eu lendo aqui eu já sei quase tudo que vai estar lá, porque aqui eu tenho as pistas. Então, à medida que eu vou lendo toda a reportagem, eu tenho todas as informações que devem ser coerentes com aquilo que está lá no início. Igual quando a gente faz um texto e a professora fala, esse teu texto tem que ter coerência, tem que estar coeso. Então, tem que estar tudo certinho, tem os parágrafos, as pontuações, e a professora lá no final colocou a referência, tá bom? Então, aqui, né, a professora quer que vocês tenham essa visão geral de como é a reportagem. E agora, já que a gente terminou a leitura dela, vamos compreender esse último trecho que a gente acha que é muito complicado? Vamos lá, então? Bem, então, a professora separou para vocês alguns trechos, igual a professora fez a vez passada. Então, olha aqui, né? Nós temos lá o subtítulo, o início, a professora separou um parágrafo que começa assim, eu não vou ler todo o parágrafo, começa assim, vamos ter uma economia ruim, para a gente entender essa parte aqui um pouquinho, né, o que é economia. Então, vamos ver lá, ó. Se você tem um sistema de saúde e um serviço sanitário de acesso à água e esgoto que funcionem, consegue suplantar muitos problemas. Então, sobre a questão do SUS, a professora já conversou semana passada com vocês, que é o nosso sistema de saúde, é o SUS. E um serviço sanitário. O que é esse serviço sanitário? É o tratamento de água e esgoto, tá? O saneamento básico, que ainda nós temos regiões que não tem, que acaba jogando às vezes no céu aberto, tal, poluindo, acaba trazendo então muitas doenças. Então, ó, se eu tenho aquilo lá, eu consigo suplantar muitos problemas. Suplantar, professora? O que é isso? Vamos pensar um pouquinho aqui e ver como vocês entendem o texto se a gente for conversando com eles. Então, se eu tenho um sistema de saúde, se eu tenho um serviço sanitário bom, eu vou conseguir suplantar muitos problemas. Eu vou conseguir superar, vou conseguir ultrapassar, vou conseguir vencer muitos problemas, tá? Então, é preciso, né, que os governos, então a questão da política, tenha esse cuidado com o saneamento básico e com o sistema de saúde. Aí aqui, ó, o último parágrafo, se você chegou até aqui, então o repórter fala lá, né, se você chegou até aqui, vamos ver o que ele fala. Né? Você já percebeu várias coisas e percebeu que o amor pelo mundo é um princípio que, segundo a pensadora Viviane Mosé, deve reger as relações e modificar o caminho tomado pela civilização. Professora, reger, né? Modificar caminhos, né? O que é isso, né? Então, quando eu falo
Quando eu falo, não, né? Quando ela fala em reger relações e modificar o caminho tomado pela civilização, ela está colocando que as pessoas têm que pensar um pouquinho sobre as suas ações. Lembra quando a professora falou que nós tínhamos que ser político? Quando a professora explicou ali no início, era a gente saber tomar decisões, ter as nossas opiniões. Então, nós temos que saber tomar as nossas decisões para que a gente escolha caminhos bons. Caminhos que ajudem o meio ambiente, ajudando o meio ambiente, vamos estar ajudando todas as pessoas e vamos estar se ajudando também, tá bom? Vamos um pouquinho mais para frente e a professora daí escolheu, né, também esse outro parágrafo aqui para a gente poder estar conversando um pouquinho sobre ele. Atuar na construção do quê? De um mundo, né? Vamos ver lá para frente, né? De um modelo de vida mais solidário e colaborativo pode ser a chave para o enfrentamento das soluções futuras. Que chave é essa, né? As crises futuras são outros problemas parecidos com o que nós estamos tendo agora, né? Não foi a primeira vez, já teve antes tempo, né? Mas essa chave, que tipo de chave a professora está falando aqui, né? Que chave é essa? Isso, ó, vocês estão falando que tem a chave como um instrumento que abre e fecha portas, né? Essa chave aqui. Mas ali pode ser a chave para problemas, pode ser a chave para, pode ser a... Muito bem, eu ouvi alguém falando lá, ó, pode ser a solução, né? Então, aquilo que desempenha um papel principal, né? Então, o amor, né, pode ser essa solução para o enfrentamento de crises futuras. Então, apesar desse texto ter essas palavras todas difíceis aí, né, nesse momento da reportagem, né, a Folha de Pernambuco quis dizer que a gente tem que estar, né, mais solidário, mais aberto, mais próximo das pessoas, apesar de agora a gente tentar se cuidando. Bom, Folha de Pernambuco. A palavra folha ali significa o quê? Uma folhinha de árvore? Não, né, professora? Folha de Pernambuco, a reportagem lida foi publicada na Folha de Pernambuco, foi publicada no Jornal de Pernambuco, assim como eu tenho outros jornais com esse nome. Vou anotar as respostas na folha de caderno. É a mesma folha? Não, professora, aqui é a folha de caderno, lá era o nome de jornal. Tá faltando uma folha? Tá, vamos ver qual folha que tá faltando então. As folhas daquela árvore são medicinais, né? Então, a folha vegetal. Vamos ver mais uma palavra aqui com vários sentidos? Lembrando que a cobertura de saneamento básico, precária para quase metade dos brasileiros, é essencial na preservação de várias doenças. Quando eu falo cobertura, será que é aquela cobertura da casa aqui, no cobertura do saneamento básico? Que é isso, professora? Então, cobertura é o alcance. Então, o saneamento básico alcança toda essa região. Então, ele tem que ser amplo para a gente poder estar se livrando de doenças, se livrando de, né, problemas aí que ocorrem devido, né, a gente não ter o tratamento esgoto ou não ter água limpa para beber. Vamos ver outra palavra aqui, a palavra cobertura agora com outro sentido. O que a gente viu ali? Cobertura como alcance. Então, vamos ver agora outros sentidos aqui. É a mesma palavra, é a mesma, assim, quase a mesma definição, mas o sentido é diferente. Então, aquilo que serve para cobrir. Vamos ver uma frase aqui com a cobertura da casa. Então, ó, a cobertura da casa ficou bonita. Que outra cobertura que eu tenho? Aquela que dá água na boca, cobertura do bolo, né? Então, vamos ver uma frase aqui com a cobertura do bolo, ó. Fiz uma cobertura de chocolate para o bolo. Quando eu falo cobertura para o bolo, vocês sabem que não é a cobertura telhado, que apesar de ser algo que cobre, não é a mesma. Então, né, a palavra vai ganhando outros significados. Tem mais cobertura ainda, gente. Cobertura como último, né, apartamento do último andar de um edifício. Olha só a frase aqui, ó. A última cena da novela foi gravada na cobertura do prédio. Então, lá em cima, né? Geralmente aquelas coberturas bonitas. E mais uma frase com a palavra cobertura, que é a cobertura dentro do jornalismo, né? Nós estamos falando de reportagem hoje. Então, em jornalismo, o que é cobertura? Ó, para a gente entender aqui a frase... O jornal apresentou a cobertura completa sobre o roubo. Então, conseguiu falar bastante coisa sobre o roubo, tá bom? Agora, nós vamos lá para a mesa para produzir algumas
frases, tá bom? Então, pega o caderninho de vocês e o lápis, que agora vocês vão escrever, não sou eu, não. Bom, aqui nesta caixinha, a professora colocou várias palavras que podem ter sentidos diferentes conforme a frase que a gente usa essa palavra. O que a professora vai fazer? A professora vai sortear uma palavra, vai ler e mostrar para vocês e vocês vão fazer uma frase aí no caderno com essa palavra, tá bom? Então, preparados? Então, caderno com lápis. Não vou olhar, vamos ver que palavrinha que eu vou pegar. Muito bem, olha só a palavra que a professora pegou. Nota. Então, escrevam aí uma frase utilizando a palavra nota. Vou dar um tempinho. Lembrem da letra maiúscula no início. Deu tempo? Agora, eu quero que vocês observem aqui na mesa, ó. A palavra era nota. Olha só quantos sentidos eu posso dar para a nota. Aqui a professora está mostrando 2. Será que a frase que você escreveu é uma frase onde fala da nota como uma nota lá de uma prova, de um boletim, de um trabalho? Eu tirei nota boa na prova, né? A nota do meu boletim está boa? Será que é a nota do dinheiro? Olha só, eu ainda não peguei essa nota aqui de R$200, né? Eu tenho uma nota de R$200. Que bom se a professora tivesse, né? Então, também tem outros significados para a palavra nota. Olha essa aqui, nota musical, né? Eu aprendi uma nota musical no violão, eu já sei tocar uma nota, né? Então, é a nota, lembrando na questão da música. Posso ter feito uma frase com nota fiscal, né? Minha mãe pegou a nota fiscal no mercado, pegou o cupom fiscal, que é o mesmo sentido, né? A nota fiscal. Ou ainda, ouvi ou li uma nota de esclarecimento, né? Um texto, um boletim de esclarecimento com a palavra nota. A professora vai sortear mais uma para vocês fazerem mais uma frase. Vamos ver lá. Ai, ai, ai. Olha só. Ponto. A palavra é ponto. Então, façam uma frase utilizando a palavra ponto e utilizando pontuação também. Ó, já dei uma pista para vocês. Mas façam uma frase, então, com a palavrinha ponto. Vou dar um tempinho para vocês e vou achando aqui os significados enquanto isso, enquanto vocês escrevem. Deu tempo? O que vocês escreveram aí sobre ponto? Fizeram uma frase, será, com o ponto do ônibus? O ponto do ônibus fica perto de casa, né? Fui encontrar minha mãe no ponto do ônibus. É uma opção. Fiz uma frase com o ponto de pontuação, né? Coloquei ponto final na minha frase, esqueci o ponto na minha frase, pode ser, né? Então, outro sentido para a palavra ponto. Este ponto aqui, que é o ponto que os trabalhadores aí conhecem bastante, né? Meu pai bate o ponto quando chega no trabalho, então coloca o dedo lá para registrar o ponto, né? Registrou o ponto. Eu não posso chegar atrasado porque tenho que bater o ponto, tenho ponto para bater. E este ponto aqui, né? Que também pode ser tanto o ponto de costura, como pode ser o ponto de caí e levei 2 pontos na cabeça. Fui tirar os pontos no médico, ou minha mãe deu um ponto na minha camisa, tá bom? Então,
eu acredito que vocês conseguiram ver como a gente tem palavras aí que mudam o sentido conforme a frase. Todas elas têm mais ou menos o mesmo significado, mas sentido diferente conforme é a frase, o contexto que eu emprego. Vamos ver nossos objetivos então? Se nós alcançamos ou não? Bem, realizar inferência de informações implícitas no texto lido. Então, na aula passada, a gente tinha visto informações explícitas, que são aquelas que a gente lê no texto e está lá, que a gente sabe o que é. A implícita não está falando bem abertamente, mas a gente consegue perceber quando a gente conversa sobre o texto, tá? Identificar o significado de uma mesma palavra de acordo com o contexto de uso. Então, conseguimos perceber que conforme onde eu uso a palavra, ela vai ganhando diferentes sentidos, tá? Diferentes significados. E para a tarefa, para a gente assim, ver bem se vocês, né, conseguiram, vocês poderem colocar na prática aí de vocês, né? Vocês vão ilustrar algumas frases conforme o sentido da palavra. Então, vocês vão ler a frase, tem uma palavra destacada, né, na letra A e na letra B a mesma palavra, mas em cada frase tem um sentido. Na letra C, a professora colocou duas palavras que são as mesmas que estão na letra D, com sentidos diferentes, e vocês vão estar ilustrando, tá bom? Então, faz atividade, tenha um ótimo final de semana e espero, né, que vocês tenham aproveitado bastante as aulas dessa semana, tá bom? Beijo e até a próxima! Vem aí, Formação Humana, Ensino Religioso. Oi crianças, tudo bem com vocês? E aí, aproveitaram bastante as férias? Se divertiram? Estão animados para um ano inteiro aí de estudos cheio de coisas legais, coisas bacanas, né? Vocês estão retornando para as escolas agora presencialmente, depois de um longo período em que passaram em casa. Então deve estar muito animado, muito no pique para aprender muitas coisas. E agora com esse novo formato em que a gente vai aprender aí um pouquinho pela TV, um pouquinho lá na escola, isso é muito bacana, né? Então, para quem não me conhece, eu sou o professor Fernando, eu estou aqui para uma aula de formação humana e ensino religioso. Então, essa disciplina já foi apresentada pela professora Kelly na semana passada, né? A professora Kelly falou um pouquinho sobre o que significa a formação humana, mas antes de começar, eu quero dizer que essa é uma área muito importante porque ela fala sobre nós, sobre quem nós somos no mundo, sobre como nós devemos ser para que a gente consiga conviver em paz, né? E também sobre, no caso, o ensino religioso, né? As religiões fazem parte das culturas da sociedade, da nossa cultura, e elas precisam ensinar pra gente coisas boas, né? A maioria delas ensina coisas boas, mas mesmo assim, às vezes, as pessoas desviam e acabam praticando coisas ruins. Mas vocês estão aqui para aprender a coisa correta e a coisa certa a se fazer, certo? Então vamos dar uma olhadinha, qual que é o tema da nossa aula de hoje? Então o tema é a vida, o nós e a biodiversidade. Então, olha, tem três termos aí bem importantes. O primeiro deles, a vida, que tem a ver conosco, né, com a vida aí como um todo que existe no planeta Terra. O nós, na aula passada, lá com a professora Kelly, vocês aprenderam sobre o eu e o outro, né? Agora a gente vai falar sobre, a gente vai subir um degrauzinho aí nessa discussão. Por quê? Porque o eu é algo individual, né? Então, por exemplo, eu, professor Fernando, você aí aluno, você é aluna. Mas, quando todos nós juntos aí temos um pensamento, alguma coisa, nós formamos o nós. E nós temos a capacidade de mudar e transformar o nosso mundo para um lugar melhor, certo? E além disso, a gente vai falar sobre a biodiversidade, porque a biodiversidade tem tudo a ver com a vida, né? Se a gente falar sobre vida, é impossível a gente falar sobre, não falar sobre a biodiversidade, porque a vida, por exemplo, humana, não depende só dela, né? Existe aí toda uma organização dentro do espaço terrestre, né, do globo terrestre, em que a gente depende uns dos outros. Então a gente vai discutir sobre esse tema na nossa aula de hoje. Vamos dar uma olhadinha nos objetivos? Então, os nossos objetivos são refletir sobre as diversas formas de vida que existem na Terra, compreender a importância do nós, compreender a biodiversidade como fator fundamental para a vida na Terra, e a gente também vai conhecer os objetivos do desenvolvimento sustentável, né? Esses objetivos aí foram criados por um motivo e a gente vai chegar nele aí no finalzinho da nossa aula. Então, vamos prosseguir. Então, para refletir, para começar o nosso estudo, então eu quero que vocês pensem sobre essas 4 perguntinhas que estão aí na tela. Então, só pense. O professor vai fazer a leitura e você pensa aí, imagina o que vem aí na tua cabeça logo que eu fizer essa pergunta. Então, olha a primeira. Você já parou para pensar na vida?
na sua vida, na vida de alguém que você ama, né? Por exemplo, de algum familiar. Já parou para pensar na vida? Nesse momento que a gente está vivendo agora da Covid-19, de uma pandemia, né, onde muitas pessoas estão morrendo, vocês pararam para pensar na importância da vida das pessoas? Do quanto é importante que as pessoas vivam, que tenham saúde? Já pararam para pensar nisso? Então, eu acredito que sim, né? Mas o que é a vida? Olha a segunda perguntinha aí. O que será que é a vida? Todos nós temos vida, certo? Mas o que é ela? Quem tem vida aqui no planeta Terra? Será que são só os seres humanos? E quem é que vive aqui na Terra? Quem tem vida no nosso planeta? Então, essas perguntas vão guiar as nossas reflexões da aula. Vamos prosseguir. Então, olha a tirinha que o professor trouxe para vocês aí, né? No caso ali de dois personagens discutindo sobre o que é a vida. Então, vamos ler lá com o professor. O que é a vida? A vida é este intervalo de tempo onde habitamos este maravilhoso planeta com o objetivo de torná-lo melhor. A vida é um presente, temos muita sorte por estarmos vivos. A vida é incrível, né? É sim. Então olha que bacana aí, eles refletindo ali no caso sobre a vida. No caso essa vida ali é um mofo, né? Tá vendo que aqui na última imagem a gente consegue ver que é uma laranja ali que está mofada em cima, né? O mofo é uma forma de vida, por exemplo. E no caso ali, claro que é uma sátira, né? Porque esse tipo de vida não raciocina, né? Só os seres humanos conseguem raciocinar, mas eles estão refletindo sobre o quanto é importante. Porque pensa só, se tivesse uma laranja lá e não tivesse um organismo que fizesse essa laranja, por exemplo, apodrecer, essa fruta ficaria a vida inteira aí na Terra. Então as coisas têm um ciclo, né, de nascimento e de morte que precisam passar. E aí toda a nossa organização, todos os micro-organismos, todos os animais, todos os seres vivos na Terra possuem aí, no caso, esse ciclo de vida e morte, né? Bom, é preciso a gente falar sobre o tema da vida, sobre o quanto a gente é sortudo por viver num planeta que oferece condições para que a gente exista, né? Olha aqui, a gente está vendo uma imagem do sistema solar, certo? E olha ali a flechinha em cima do planeta Terra. O planeta Terra é o único planeta dentro do sistema solar que possui vida como a gente conhece. É muito importante que o professor fale isso para vocês, né? Vida como a gente conhece, porque o universo é muito grande, muito mesmo, né? A gente sabe que, por exemplo, os seres humanos, o homem só conseguiu ir até a Lua até o momento, né? Então pensa só, a Lua já está muito longe da Terra, mas se a gente for pensar no tamanho do universo inteiro, pode ser que existam outras formas de vida em outros planetas, né? A gente não sabe disso, são suposições, a ciência não comprovou nada disso, mas pelo tamanho do universo é muito provável. No caso da Terra, a gente tem aí a distância certa do Sol, então a quantia de luz que chega do Sol no nosso planeta possibilita que as plantas façam a fotossíntese, por exemplo, né? Possibilita que as águas não evaporem dos oceanos. Então a gente tem luz, a gente tem água, a gente tem um solo que consegue produzir alimentos, né? Então tudo na nossa organização aqui no planeta Terra, ele é muito privilegiado. Até a própria Lua ali, que está do ladinho da Terra, tem um papel muito importante aí para a nossa vida, né? Para a vida dos seres humanos, desde o início da história da humanidade. Então nós somos muito privilegiados, né? É importante saber, ressalto para falar para vocês novamente, que até onde a gente sabe, só o planeta Terra tem vida como a gente conhece, né? Então, toda a vida na Terra possui ciclos. Então, percebam aí que o professor trouxe 3 exemplos para vocês. O primeiro deles é da borboleta ali, né? Primeiro, ela tá uma larvinha ali, depois ela se transforma no casulo, né? E chega a borboleta. Olha no caso das plantas, uma sementinha que vai crescendo, se torna uma árvore, né? Dá flores e dá os seus frutos. Também esse é um ciclo aí da vida das plantas, né? E também, ali no caso, na última representação, é o ciclo da vida dos seres humanos. Faltou ali no caso o bebezinho recém-nascido, né? Mas as pessoas vão crescendo, se tornam adultos, depois chega uma velhice e, como o professor falou, a vida na Terra possui esse ciclo de início e fim. O início é marcado pelo nascimento, pelo surgimento dessa vida na Terra, e o fim é marcado pela morte. Então, a morte é, infelizmente, algo natural, mas a gente sabe que é um processo, no caso, que a gente precisa passar, porque todo mundo um dia, infelizmente, né, vai morrer. Bom, e quais são esses tipos de vida? Então, a gente tem a vida terrestre, né, que são esses seres que possuem vida e que estão aí acima da Terra ou até mesmo abaixo dela. Por exemplo, a minhoca. A minhoca é um tipo de vida, né? Ela fica embaixo da Terra. Existem N organismos aí e outras formas de vida que também permanecem embaixo. Mas o professor trouxe ali uma imagem que mostra tipos de vida aí que ficam
acima do caso do solo, né, da terra. Existe também vida na água, muita vida na água. Existem regiões, por exemplo, do oceano que são inexploradas, que a gente nem sabe que animais que existem naqueles lugares, tão profundos que eles são. Então, muita vida também dentro das águas. Existe também vida aérea, vida nos ares, né? É claro que esses animais eles vêm na terra para buscar alimento, para buscar água, mas eles voam, então eles dominam o espaço aí no caso do ar, né? Vivem voando no caso. Então, muitas formas de vida. Bom, bilhões dessas formas de vida nós nem conhecemos ou nunca vimos, pois não conseguimos enxergar a olho nu. Aí vocês estão vendo uma fotografia com alguns seres vivos aí microscópicos, né? Que são só possíveis de serem vistos com a ajuda do microscópio. Um outro exemplo também, né, de um ser vivo é o próprio vírus da Covid-19, né? A gente não consegue enxergar ele, mas a gente sabe que ele é um ser vivo e que causa muitos males, inclusive, né? Mas todas as formas de vida, seja lá de uma bactéria muito minúscula até o elefante, que é um animal gigantesco, ou, por exemplo, uma baleia dentro do oceano, né? No caso, habitam o nosso planeta, que é o território desses tipos de vida. Se essas vidas saem, por exemplo, daqui e vão para outros lugares, elas precisam ir o ser humano, por exemplo, quando foi para a Lua, né? A gente precisa de um equipamento todo próprio para ter oxigênio, porque o nosso planeta ele é todo perfeitinho para que tudo isso tenha para a gente de uma forma muito fácil e acessível, né? É claro que a gente sabe que as atitudes dos seres humanos estão acabando com esse ambiente. A gente já vai chegar nesse assunto daqui a pouquinho lá no prosseguir da aula, tá? Então, o que será que diferencia os seres humanos das outras formas de vida presentes na Terra? Então, o que será que torna nós, seres humanos, diferente das outras formas de vida? E olha o que o professor falou, diferente. Não estou falando que é melhor ou pior, tá? É muito importante que a gente saiba disso, porque por muito tempo os seres humanos acreditaram, e tem muita gente que acredita ainda, que nós, seres humanos, somos o topo da cadeia alimentar, nós comandamos tudo, né? E isso não é nem um pouco bacana, porque esse é um pensamento até um tanto quanto destrutivo. A gente sabe a situação que está o nosso planeta, né? Muito por conta das consequências das nossas atitudes, minhas, de vocês, e aí de todo mundo que já viveu no nosso planeta, né? O que cabe a nós é tentar mudar um pouquinho disso. Mas o que será que diferencia, então, a gente dos outros seres vivos que estão na Terra? Então, olha a definição aí na tela. Os seres humanos são animais racionais, ou seja, animais que possuem capacidade de raciocinar, não agindo somente por instinto. Então, lembra lá, por exemplo, do gato e do cachorro. Gato e cachorro costumam ter uma rixinha entre eles, não tem? Mas será que é porque o cachorro odeia o gato? Será que o cachorro tem esse sentimento de ódio? Não, né? Não tem. Então, essa capacidade de sentir as coisas, de você gostar de algo, de não gostar de algo, é particular dos seres humanos. Isso só é possível porque a gente consegue raciocinar. A gente, por exemplo, consegue saber qual que é o nosso refrigerante preferido, né? Então, por exemplo, tem gente que gosta mais de uma marca, tem gente que gosta de outra, e isso varia de ser para ser. Os animais não têm muito disso, né? Eles agem por instinto, então eles agem ali conforme as necessidades deles. Então, se o cachorro não gosta do gato, não é porque ele odeia o gato, é porque é um instinto natural do animal, né? O que une os seres humanos é justamente o que todos temos em comum, o instinto pela sobrevivência da espécie, a necessidade da vida em sociedade, haja visto que, como já diriam os filósofos, o ser humano é, antes de tudo, um ser social. Não é possível sobreviver sozinho. Então, nós, seres humanos, também temos essa necessidade, assim como várias outras formas de vida na Terra, de vivermos aí em comunidade. Por isso que é tão importante a gente praticar e tentar construir um mundo de paz, né? Porque pensa só, se a gente necessita dos outros, né? Necessita das outras pessoas, que as outras pessoas fiquem próximas de nós, será que é bacana que a gente viva em desunião? Acho que não é, né? Nem um pouco. Então, vamos prosseguir. Então, olha, mais uma tirinha que o professor trouxe aí para a gente dar uma refletida. Leia aí na tela junto comigo. Qual a diferença entre os humanos e os animais? Isso está certo? Não seria a diferença entre os humanos e os outros animais? Então, repara, esse menininho está fazendo uma atividade, pelo jeito, aí da escola, né? Ele está com a mochilinha ali do lado, e ele encontrou essa pergunta. Qual a diferença entre os humanos e os animais? Mas ele está questionando essa pergunta. Ele está dizendo que a pergunta correta deveria ser: qual a diferença entre os humanos e os outros animais? Com isso, ele está dizendo, ele está colocando ali, que nós, seres humanos, também somos animais, né? Nós somos animais, por exemplo, mamíferos, né? A gente sabe que quando a gente nasce, tem ali no caso o leite materno, então nós também somos animais como todos os outros animais, só que com a diferença de que nós temos aí a capacidade de raciocinar, né? De pensar. Bom, aqui eu tenho uma imagem para a gente também fazer algumas reflexões, certo? Por quê? Porque essa capacidade do ser humano de raciocinar, de pensar sobre as coisas,
de pensar em tudo antes de agir, ela resulta em algumas consequências. Então, por exemplo, olha a primeira imagem, está escrito ali em cima, ego. Está o ser humano no meio e todos os animais em volta dele, reparem. E do lado a gente tem uma outra imagem que está escrito eco. E o ser humano está integrado com todos os outros animais. Então a primeira imagem ali, que está mostrando o ser humano no meio, ela faz a gente refletir sobre esse pensamento egoísta. Ó. Ego vem de egoísmo, de egoísta. Esses seres humanos que são egoístas por pensarem que tudo na Terra está à disposição nossa. Que a gente pode destruir o planeta, que a gente pode acabar com as águas, que a gente pode derrubar as florestas. Então esse pensamento é muito errado, porque a gente está pensando só no nosso próprio umbigo. Por isso que ali em cima está escrito ego, que vem de egoísmo. E do outro lado tem o eco, que é o ser humano, aí no caso, integrado a todas as outras formas de vida. Eco vem de ecossistema. É a consciência do ser humano de que nós fazemos parte de um ecossistema, que nós estamos vivendo, nós vivemos, na verdade, deveríamos viver integrados com todas essas formas de vida e não querendo acabar com tudo que aparece na nossa frente, né? Então, vamos ver aí mais uma imagem que vai ilustrar isso que o professor está falando. Então, olha o que é o ego ali. O ego é eu sei, eu quero, eu mando, eu preciso. É sempre eu pensando em mim e nunca pensando no outro. Esse pensamento egoísta, ele está levando o planeta a sofrer tudo que ele vem sofrendo, né? Ano passado a gente viu aí muitas queimadas de florestas, incêndios criminosos, por exemplo, né? Muita coisa ruim, muita criminalidade. Tudo isso tem a ver com o ego, com as pessoas pensarem somente nelas e não no próximo, né? Quando, na verdade, a gente deveria ter um pensamento eco, no caso, de proteger todo o ecossistema, de preservar todas as formas de vida. Existem muitos animais que estão com risco de extinção. Por exemplo, a abelha é um animal super necessário aí para a vida na Terra, né? E ele está aí com risco, as abelhas estão com risco de entrar para a lista de animais que vão entrar talvez em extinção. Então pensa só, se essa vida que é tão pequenininha, ela some do planeta Terra, a gente vai ter um efeito, a gente vai colher algum fruto. Assim como, por exemplo, se a gente acabar com as florestas da Amazônia, né, a gente vai ter também uma consequência em relação a isso, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado para não agir de forma egoísta e pensar aí numa forma mais integrada, pensando em todo o ecossistema e não só no nosso umbigo, né? Vamos prosseguir. Para refletir, mais algumas perguntinhas ali, ó. Os seres humanos são melhores do que as outras formas de vida que existem na Terra? Nós dependemos das outras formas de vida? Devemos nos integrar ou nos considerar autossuficientes? Já ouviram essa expressão, autossuficiente? Autossuficiente é quando eu consigo me manter vivo aí por mim mesmo, não dependo de ninguém. Será que isso é verdade? Claro que não, né? O professor acabou de ler um texto dizendo que o ser humano ele é um ser social, ele precisa viver em sociedade, né? Então, nós precisamos nos integrar com a natureza, entender que a natureza é muito importante para que a vida permaneça como muito boa, né? Que a gente consiga viver, que a gente consiga respirar sem poluição, que a gente consiga ter aí as florestas para produzir o oxigênio para a gente poder respirar, que os rios continuem limpos para que a gente possa beber a água. Então, tudo isso tem a ver com o pensamento, né, de ecossistema e não de egoísmo. Olha o que a Madre Teresa de Calcutá, que é uma figura aí muito importante para a religião católica, né? Mas enfim, qualquer pessoa aí que olhe para as palavras da Madre consegue se identificar com o que ela falava, né? A raiz de todos os males é o egoísmo. Então, ela dizia que todos os problemas giram em torno do egoísmo, exatamente de se pensar que tudo gira em torno do nosso umbigo, das nossas vontades, daquilo que a gente quer, né? Por exemplo, as pessoas jogam lixo na rua, elas não pensam no meio ambiente, né? Elas estão pensando só nelas mesmas, ao invés de esperar, jogar depois em casa o lixo. Então, tudo isso tem a ver aí com o egoísmo. A pessoa pensando somente nela, né? A gente precisa combater esse tipo de pensamento. Olha aqui uma outra imagem que faz a gente refletir um pouquinho também. Observa aí na tela. Então, reparem que são várias pessoas cortando a grama, aí no caso, né, da sua casa. Mas uma jogando ali, no caso, o lixo, o resto ali do que eles estão cortando, no lado do outro. Então, ninguém está pensando no bem comum. Cada um está pensando em si. Então, olha aí como as pessoas não estão pensando, estão pensando, na verdade, de forma individualista, né, egoísta. Isso é muito ruim. Olha outra imagem aí que mostra pra gente também o pensamento do egoísmo. Um homem ali com um monte de maçãs, vendo uma criança e escondendo delas. Ele está pensando só nele, não está pensando no próximo, né? Agora, nesse momento, a gente está vendo muitas pessoas nas ruas pedindo coisas,
Por quê? Porque elas estão desempregadas. A gente vive num mundo onde as pessoas não têm emprego, elas não conseguem dinheiro e elas não conseguem sobreviver de forma digna. Isso é muito ruim, porque a gente tem um planeta que tem recursos para todo mundo, que poderia acabar com a fome da Terra inteira, mas ainda existem aquelas pessoas que detêm todo o dinheiro, enquanto que muitas outras não possuem quase nada, nem para sobreviver. Isso é muito injusto, isso é muito ruim e isso é uma construção social, né? A gente precisa lutar para que esse tipo de coisa acabe. Olha aí, pensando só no dinheiro, o professor estava falando um pouquinho sobre isso, né? Pessoas que não se importam com o outro, né? Que se dane o outro. Está passando fome? Ah, problema dele. Imagina só que terrível isso, né? Isso é muito ruim e é muito egoísta, é um pensamento muito egoísta. Por isso que a gente precisa sempre tentar ajudar o próximo, né? Mas o que se opõe, então, ao egoísmo? O que se opõe a esse pensamento que, aí, no caso, individualista das pessoas, né? Vamos ver? O ser humano e o meio ambiente têm uma relação dependente. Um depende do outro para sobreviver. É do meio ambiente que retiramos diversas fontes de sustento. Então a gente só consegue se alimentar porque existe o meio ambiente, né? As pessoas se afastaram do mundo natural como se não fizessem parte dele, mas fazem. Com a era tecnológica, com todo o processo industrial, a humanidade conseguiu contaminar o ar que respira, a água que bebe, o solo que produz alimentos, os rios, destruir as florestas, os habitats e os animais. Todas essas destruições colocam em risco a sobrevivência dos próprios seres humanos. Volto a falar, a gente não é autossuficiente, a gente precisa de todas as vidas na Terra. Precisa de tudo, que tudo continue do jeito que está, né? O maior problema no planeta hoje é entender e resolver a relação homem versus terra. Então a gente está vendo aí uma guerra, né? O homem versus a terra, não o homem como alguém que vive na Terra, para que consiga viver em harmonia e em equilíbrio com o planeta. É importante haver um processo participativo e sustentável, cada um fazendo a sua parte e respeitando o ciclo de cada ser. As técnicas adquiridas pelos seres humanos devem servir para proteger o planeta e não para destruir a vida. Deve existir respeito à grandeza da natureza, reverência à terra, caso contrário, não será possível evitar a sua e a nossa destruição. Semana passada chegou uma nave, não é uma nave o nome, né? Mas o professor não vai saber dizer para vocês, uma sonda, um equipamento, um robô lá em Marte, né? E essas expedições para Marte, elas têm por objetivo tentar entender se esse planeta ele pode receber vida no futuro. Então pensa só, ao invés dos esforços aí se unirem para a gente proteger o nosso planeta, as pessoas já estão, né? Aí os cientistas estão já buscando um novo lar caso dê um problemão aqui na Terra. Por quê? Porque a gente já está vendo o que está acontecendo com o nosso planeta, né? Tem muita coisa ruim acontecendo. Então a gente precisa proteger o nosso lugar, porque a gente sabe que se, por exemplo, conseguirem colonizar Marte, que consigam levar pessoas para viver lá, essas pessoas que vão ir para lá não vão ser as pessoas pobres, né? Vão ser só as pessoas muito ricas, porque o nosso mundo ele é organizado assim. Só consegue aí viver bem quem tem dinheiro, né? Infelizmente. Bom, então, para evitar o egoísmo, a gente precisa ser altruísta. Altruísta é o contrário de egoísmo. Altruísmo é a realização do bem ao próximo, sem esperar nada em troca. Então, fazer o bem sem esperar que a pessoa lhe te dê algo, né? Isso também não tem nada a ver com egoísmo. A empatia é se colocar no lugar do outro, né? Entender que a pessoa tem humanidade, que a pessoa tem emoções, tem sentimentos, que a gente não pode machucar o próximo. A felicidade também é uma busca que deve ser constante. A pessoa egoísta, ela não é feliz, porque olha o que o Dalai Lama, que é aí um líder religioso, né, que era um líder religioso, falava. Quanto mais nos importarmos com a felicidade de nossos semelhantes, maior o nosso próprio bem-estar. Ao cultivarmos um sentimento profundo e carinhoso pelos outros, passamos automaticamente para um estado de serenidade. Esta é a principal fonte da felicidade. Então, as pessoas, quando são felizes, elas não querem guerra com os outros, né? E por último aqui, o professor também trouxe uma frase do Chico Xavier, que também foi um líder religioso aí, né? Da religião espírita, e olha o que ele falava. Nós, seres humanos, estamos na natureza para auxiliar o progresso dos animais, na mesma proporção que os anjos estão para nos auxiliar. Portanto, quem chuta ou maltrata um animal é alguém que não aprendeu a amar. Então ele está falando basicamente sobre a relação dos seres humanos com os animais, né? Que a gente deve proteger os animais, porque a gente sabe que nós temos aí, no caso, a capacidade de raciocinar. Uma pessoa que machuca um animal, que fere um animal, ela provavelmente não tem amor dentro do seu coração, né?
Bom, então pensando em tudo isso que o professor falou, em todo o estado ruim que o planeta se encontra, né, em todas as atitudes que a gente precisa cultivar para mudar esse cenário, né, existem muitas pessoas no mundo que também estão lutando para construir aí um mundo melhor para todo mundo, né, para todas as formas de vida, né. Então, a ONU, né, que é a Organização das Nações Unidas, essa organização, ela cuida aí para que todos os países vivam de forma harmoniosa, né, no planeta. Ela estabeleceu alguns objetivos para o desenvolvimento sustentável. Por quê? Porque o mundo precisa se desenvolver, né? As tecnologias precisam surgir, muitas coisas precisam aí aparecer aí no sentido tecnológico para que a gente viva melhor. Mas tudo isso não pode de modo algum afetar a natureza. Então esse desenvolvimento ele precisa ser sustentável, ou seja, ele tem que acontecer, mas sem acabar com outras formas de vida. Então aqui o professor trouxe um joguinho para vocês, certo? É um jogo da memória. Ou melhor, é um jogo da memória mesmo. A gente tem aqui as cores e tem os 17 objetivos, né, que são aí, no caso, para o desenvolvimento sustentável. A gente vai tentar encontrar as cores e vai ler o que cada um desses objetivos fala. Bom, vamos começar. Vamos começar aqui pelo 1. Aqui a gente não tem definição nenhuma, só tem uma figura de uma família aqui aparecendo, certo? Então vamos tentar aqui encontrar a figurinha da mesma cor. Ó, não encontramos, mas a gente encontrou aqui um amarelinho, né, que parece que tem a ver com esse aqui, ó, que é o objetivo de número 2. O professor vai ler para vocês aqui, ó. Erradicar a fome. Olha o que está escrito. Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover uma agricultura sustentável. Então, acabar com a fome é um objetivo, aí no caso, para que a sociedade consiga se desenvolver bem. Porque enquanto existirem pessoas que passam necessidades, né, que não conseguem nem se alimentar direito, a gente ainda vai ter um mundo muito desigual e um mundo muito injusto. Vamos para o próximo. Tirar aqui. Educação de qualidade. Ah, já encontrei aqui o livrinho, né? Por que será que é importante ter uma educação de qualidade para o mundo se desenvolver aí de uma forma sustentável? Deixa o professor ler aqui, ó. Assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos. Então, olha ali que falou, inclusiva. A educação precisa ser inclusiva, né? Todas as pessoas precisam estar na escola. A escola não pode ser um ambiente só para alguns e não para outros. Ainda bem que aqui no Brasil a gente tem uma política pública que oferece ensino para todo mundo, né? De forma gratuita. Isso é muito bacana. Vamos ver o próximo aqui. Aqui uma cor mais forte, um bordô, né? Está falando sobre trabalho digno e crescimento econômico. Então, as pessoas, né, precisam promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo, o trabalho decente para todos. A gente também tem visto muitas coisas ruins na televisão falando sobre aí, condições de trabalho análogas à escravidão. Então, como as pessoas não conseguem emprego, elas se submetem a qualquer tipo de trabalho, né? Às vezes trabalhos muito exaustivos, em que essas pessoas trabalham muitas horas em condições péssimas e não recebem quase nada. Então, isso é muito ruim. Vamos aqui, mais rapidinho então. O professor vai revelando aqui, porque nosso tempinho já está acabando aqui, ó. Indústria, inovação e infraestrutura, também precisa se pensar nisso para que a gente consiga desenvolver um mundo melhor, né? Parcerias para a implementação dos objetivos. Então, esses objetivos aqui, eles não vão fazer sentido se não tiver pessoas que se unam para que eles sejam alcançados. Vamos para o próximo. Paz, justiça e instituições eficazes. Tem a ver aqui com esse ícone, que é o objetivo 16. Então, um mundo com paz precisa ser construído para que a gente consiga desenvolver aí um planeta mais acolhedor para todo mundo, né? Igualdade de gênero. Então, alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as meninas e mulheres. Acabar com essa coisa aí do machismo, que é muito ruim, né, para a sociedade. Vamos para o próximo. Água potável e saneamento. Tem muitos lugares ainda que não tem água potável. O que é água potável? É uma água tratada, né, que não traga riscos para a saúde das pessoas. Então, precisa ter isso também para que o desenvolvimento consiga acontecer de forma sustentável. Erradicar a pobreza. Acabar com a pobreza no mundo. A pobreza não é algo natural. Volto a falar para vocês. A gente vive num planeta que tem recurso para todo mundo. O problema é que esse recurso está aí acumulado na mão de alguns e de muitos carecem, no caso, né, que não tem nada para poder viver de forma digna. Saúde de qualidade. Agora a gente está vivendo esse momento, né, da questão bem importante da saúde em relação ao Covid. Então, a gente precisa ter acesso à saúde gratuita e a gente precisa defender sempre isso, né, porque é uma política pública. Proteger a vida terrestre. Então, todas as formas de vida que vivem aí
na Terra precisa ser protegida. Energias renováveis, a gente precisa produzir energia que consiga se renovar e que não acabe aí com a Terra, no caso, né? Reduzir as desigualdades. Então, essa coisa de existir muitas pessoas pobres e poucas pessoas ricas, isso é uma desigualdade, né? Não pode existir também. Um lugar onde se conviva com paz não pode ter esse tipo de situação. Ação climática, né? Por conta de todas as ações dos seres humanos, o nosso planeta está mudando o nosso clima, né? Então, precisa aí também existir ações para proteger o clima. Produção e consumo sustentável. Então, as pessoas precisam consumir e as coisas precisam ser produzidas na medida em que todo mundo consiga ter acesso, né? Estamos quase terminando aqui. Cidades e comunidades sustentáveis. Então, as cidades precisam buscar aí um modo de se tornarem mais sustentáveis. E, por último, a proteção à vida marinha. Então, todos esses aqui são os objetivos para construir um mundo aí mais sustentável, mais ecológico e menos egoísta, como o professor explicou lá no comecinho da aula, tá? Bom, vamos voltar aqui para a tela, porque a gente já está chegando ao final, né? Vamos ver qual que é a nossa tarefa, então. Então, a tarefa tem muito a ver com o que o professor acabou de ler para vocês. Tem aqui alguns objetivos, certo? E tem ali do lado as definições. Esses objetivos são as ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e vocês vão ligar cada objetivo à sua definição. Então, se vocês lembrarem que o professor falou aqui e lerem com bastante atenção, vocês vão conseguir fazer essa tarefa de forma muito tranquila, certo? Será que a gente alcançou os objetivos da nossa aula? A gente refletiu sobre as diversas formas de vida existentes na Terra? Sim, a gente viu que existe vida na água, na terra, no ar. A gente compreendeu a importância do nós? Sim, a gente viu que o pensamento individualista não é nem um pouco bom. A gente compreendeu a biodiversidade como um fator fundamental para a vida na Terra? Sim, a gente também falou que nós não somos seres únicos, a gente precisa viver aí em comunidade e precisa de toda a natureza preservada. A gente conheceu os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, o ODS? Sim, a gente viu ali por meio do joguinho, né? Bom, fica essa frase então, a diferença nos enriquece, o respeito nos une. Então, precisamos respeitar todas as diferenças, seja entre seres humanos, seja dos animais ou de qualquer tipo de vida presente na Terra, né? Bom, então eu trouxe aqui uma caixinha surpresa onde o professor vai tirar aí algum elemento que vai apontar qual vai ser o tema da nossa próxima aula para vocês pensarem, tá? Então vamos olhar aqui. Então, o tema da nossa aula tem a ver... Será que tem a ver com isso aqui, com dinheiro? Olha, a gente tem um dinheirinho falso aqui, ó, com valores distintos, né? Notas de 100, nota de 50. Valores diferentes. Será que os seres humanos, né, o que importa para os seres humanos é o dinheiro? É o valor? Que tipo de valor que importa para os seres humanos? Então fica pensando nesse tema aí para a nossa próxima aula. Crianças, aí estão as referências que o professor utilizou para montar a nossa aula. E eu termino a aula dizendo para vocês que juntos a gente vai conseguir construir um mundo mais humano. Um abraço, se cuidem e até a próxima aula. Tchau, tchau. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Hello, everybody! How are you? Eu perguntei para vocês em inglês agora. Lógico! A nossa aula, o nosso momento agora, aqui no Vem Aprender, é de conhecermos um pouquinho mais sobre o vocabulário da língua inglesa. Que delícia, não é mesmo? Vocês estão prontos? Lembram quando eu fiz a minha apresentação e comentei com vocês sobre uma poesia? Lembram que eu declamei aquela poesia? Qual era mesmo o nome da poesia? Plants Needy. Very good, muito bom, isso aí. Para quem lembra, eu tinha comentado que nessa poesia tinham várias gravuras, né? Vários desenhos que remetiam às palavras em inglês para a gente poder relacionar o significado delas. Enquanto eu vou declamar de novo essa poesia, para vocês lembrarem, eu vou deixar na tela algumas gravuras para vocês irem observando e perceberem se vocês conseguem relacionar o significado delas, ok? Vamos lá? Plants need air, plants need sun, plants need water and food, like everyone. Que poesia mais linda, curtinha e bonita. Ela nos remete a todas essas gravuras. E eu vou dizer para vocês que vocês vão encontrar o significado de todas essas gravuras lá no nosso poema. Sim, olha só.
Para descobrir o significado dessas palavras dentro do poema, nós precisamos descobrir qual é o tema do poema. E para fazer isso, eu vou colocar frases na tela e nessas frases nós teremos palavras grifadas. E eu quero que vocês me observem quantas vezes essas palavras grifadas apareceram no poema. Vamos lá? Plants need. Plants need air. Plants need sun. Plants need water and food, like everyone. Percebam as palavrinhas que estão grifadas. Plants. Repitam comigo, por favor. Repeat, please. Plants. Mais uma vez. Plants. Mais uma vez. Plants. Ok? Mais uma vez. Plants. It's very good. Vocês são muito bons. Olha só, no poema, a palavrinha plants, ela aparece 4 vezes. E quando nós falamos a palavrinha plants, nós remetemos a uma palavra muito parecida no português. Vocês perceberam isso? Isso mesmo, quinto ano. Olha a menininha falando para a prof. Olha lá, prof. A palavrinha plant significa plantas. Significa plantações, árvores, flores, né? Tudo aquilo que tem na natureza, que faz bem para nós, que nos ajuda a respirar um ar livre, né? Um ar puro. Muito bem. Então, o tema do nosso poema é plants. Agora eu quero que vocês acompanhem com a professora. Plants need air. Plants need sun. Plants need water and food, like everyone. Qual outra palavra desse quadro que aparece no poema que vocês talvez façam alguma referência? Plants need. E aparece um sol ali do ladinho. Crianças, percebam que o sol em inglês é sun. Então eu tenho a palavrinha plants e a palavrinha sun, que eu já conheço. Plantas e sol. Vamos ver se nós conhecemos mais alguma? Um copo com água. Percebam no segundo verso. Plants need water and food. Isso, olha uma criança do 3º ano me dizendo que em inglês água é water. Muito bem, parabéns para vocês. Vocês são feras, hein? Ótimo! E agora? And food. O que é food? Olha, a criança do 4º ano me dizendo que já foi comer um sanduíche com o pai e a mãe lá no food truck. Muito bem! Food truck quer dizer um trailer, um caminhão com alimentos. Então, nós sabemos que essa gravura também faz parte do vocabulário aqui do nosso poema, com a palavrinha food, quer dizer alimentos, ok? Mas está faltando alguma coisa ainda para a gente conhecer nesse vocabulário. Like everyone, na última frase, no último verso. A prof colocou para vocês a gravura de várias crianças. E quando eu coloquei essa gravura, é para vocês remeterem a um significado de todos, de todo mundo. Então, everyone é todo mundo, ok? Professora, teacher, você esqueceu a primeira frase do poema. Olha lá, plants need sun. O poema não começava assim. Claro que não, crianças. O poema começava assim. Plants need air. E a prof não colocou aqui para vocês o desenho, a gravura, a representação do ar, porque air em inglês é ar. Eu tenho certeza que você aprendeu esse vocabulário e está encantado com o vocabulário da língua inglesa. Vou pedir para vocês repetirem comigo esse poema. Vou falar bem devagarinho, ok? Repeat, please. Plants need. Plants need air. Plants need sun. Plants need water and food. Like everyone. Ok, it's very good. Vocês são muito lindos. As plantas precisam de ar, as plantas precisam de sol,
As plantas precisam de água e alimentos, como todos nós. Agora ficou fácil, não é mesmo? Crianças, percebam o quanto nós já aprendemos num único poema, não é mesmo? Vocês vão ficar feras. A única coisa que eu vou explicando para vocês é que durante as aulas vai ser um momento difícil para vocês ficarem registrando. Mas se vocês quiserem voltar o vídeo lá no YouTube, vocês podem pausar o vídeo e fazer o registro das palavras mais importantes da aula. Combinado assim? E vocês também podem gravar um videozinho e mandar para mim a mensagem, que eu vou adorar vê-los falando inglês, ok? Como eu falei para vocês que a palavrinha everyone, lá no poema, se referia a todo mundo, o que é que nós estamos fazendo hoje, aqui na TV? Everyone watching the English class. Todo mundo está assistindo a aula de inglês. It's very good. Crianças, vou convidá-los a compreenderem um pouquinho daquilo que a gente mais usa in the English class, na aula de inglês. Combinado? Vamos lá? Materiais escolares. Hoje nós vamos compreender alguns materiais escolares na língua inglesa. Como que nós nos referimos a eles? Qual o nome que eles assumem na língua inglesa? Então eu separei alguns para vocês, ok? Vamos lá? O primeiro é uma régua. Mas em inglês, como é que eu digo? Ruler. Ok? O próximo, uma tesoura. Como é que eu digo tesoura em inglês? Scissors. Difícil, né? Mas vocês vão aprender logo, logo. E a cola que eu uso para colar as minhas atividades no meu caderno? Glue. Olha que facinho. Glue. E aonde eu colo as minhas atividades? Aqui em português a gente fala caderno, mas em inglês, notebook. O próximo objeto. Estojo. Um estojo é um lugar onde eu guardo os meus lápis, os meus objetos. Então, esse nome ele é composto lá no inglês. Tem dois nomes, olha só. Pencil case. Tudo que falar case, você vai lembrar que é um objeto que você guarda alguma coisa dentro, ok? Um objeto pequeno, é uma case. E pencil, os lápis, ok? Você também pode usar lá nas suas aulas um pincel para colorir com tinta. E o nome desse pincel em inglês é brush. E o último objeto que nós vamos usar muito, né? Porque nós estamos em fase de aprendizado, é a nossa borracha. Eraser. Professora, quantas palavras difíceis, não é mesmo? Não, não concordo, não são difíceis não, são muito fáceis. Vocês só precisam repeat, ok? Então, repeat please, de um em um com a professora. Ruler, scissors, glue, notebook, pencil case, brush, eraser. Ok, it's very good. Agora, para ver se vocês realmente compreenderam toda essa atividade, todos esses nomes, né, todas essas palavras novas que a gente está aprendendo, eu gostaria de fazer um jogo da memória. Esse jogo da memória vai ser aqui na tela mesmo, ok? Quero que vocês me acompanhem, vão prestando atenção aí. Eu coloquei os objetos que nós utilizamos durante a aula, que nós conhecemos, os desenhos, e coloquei ali do lado uma listagem com o nome deles. Todos novamente, os mesmos nomes. E você vai me ajudar na leitura. Eu leio e você acompanha em casa. Eu vou dar um tempinho para você repeat, para você repetir, ok? Então vamos lá. O primeiro lá em cima. Notebook, scissors, eraser, brush, ruler, glue, pencil case. Esses são os nossos objetos. Agora vai começar o jogo da memória. Olhem para as gravuras, olhem para os nomes
e acompanhe a professora. Eu mostro o objeto e você vai fazer a referência com o nome em inglês. Você vai me dizendo aí, eu vou colocando aqui na tela, ok? Caderno em inglês, como é que eu digo? Ok, primeiro aninho participando, it's very good. Notebook. E a tesoura? Como é que eu digo tesoura em inglês? Difícil? Ah, mas teve alguém que me falou. Scissors. What else? Vamos ver. Ok. Que objeto é esse? É uma borracha. Em português, eu sei. But I know in English. Eu quero saber em inglês. Vamos lá? Eraser. It's very good para você. E esse pincel? Olha a criança do segundo ano me dizendo. Brush. Mas que lindo, vocês são muito inteligentes, ok? Vamos lá, mais um? Foi o primeiro objeto que eu mostrei para vocês. Uma régua, ok, not in Portuguese. In English, ok? Yes, ruler, it's very good. What else? Uau! Eu uso para colar meus objetos. A glue, it's very, very, very good. O último agora, vamos ver se vocês lembram. Lembra que eu falei que era um nome composto? E que o último nome sempre se refere a alguma coisa que você guarda algo dentro? Vamos lá. Ok, terceiro ano, muito bem. A pencil case. Vocês são muito inteligentes, crianças. Parabéns, gostei muito. Eu quero saber como é que vocês estão se sentindo hoje. Porque foi a nossa primeira aula, né? Foi aquela novidade, essa questão da gente estar se adaptando a esse novo momento, de novo, né? Que a gente já passou por isso, ter que ficar em casa. Quero saber como é que vocês estão. Vamos lá? Será que vocês estão como eu estou? Happy? Ah, feliz, contente, alegre, entusiasmados, né? It's very good. Ou será que vocês estão muito chateados, muito bravos? Porque às vezes acontecem algumas situações que a gente fica muito triste, bravo, né, irritado. Se vocês estão assim, então vocês estão angry. Oh, angry. Yes, no problem. Não tem problema nenhum. Se você está sonolento, então a gente diz que você está sleeping. Você acabou de acordar, ou você acordou muito cedo e está querendo dormir de novo, né? Então você está sleeping. Ou será que você está faminto? Faminto em inglês é hungry, ok? Então, vamos repetir com a professora? Quais são os sentimentos que nós podemos ter durante o nosso dia, durante a nossa vida toda? Vamos lá? Happy. Repeat, please. Happy. Yes. Angry. Ok. Sleeping. Angry. Hungry. Yes. Vamos repetir de novo? O último. Hungry. Yes. Está faminto. Ok? Hungry. Crianças, adorei dar aula para vocês hoje, participar com vocês nesse dia especial. Espero que vocês me mandem notícias, mandem slides, mandem vídeos de vocês falando, que eu quero ver como é que a gente está se comunicando, ok? Até a próxima aula. Next class. Bye, bye.